Bom, queridos, a palavra de hoje vai estar em Lucas, capítulo 17, dos versos 11 ao 19. É uma passagem de Números, capítulo 17. De 11 até o 19. Amém? Amém. Amém. A palavra diz aqui: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ele quem? Jesus Cristo. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam ao longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E vendo ele, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e derrubou-se aos pés sobre o rosto, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Vamos estar pedindo a Deus que fale com nós nessa noite através da palavra dele. Que não seja mais o Evandro que esteja aqui, Senhor, mas que esteja o teu Espírito falando em nossos corações, Pai. Vem, Senhor, fazer morada, Senhor. Vem, Senhor, conduzir-nos aos teu caminhos, Senhor. Oh, Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa vitória de mais um dia. Amém, Senhor. O que vimos aqui, irmãos? Vimos 10 leprosos que foram a Cristo, que foram até Jesus, clamando por misericórdia para que sejam curados. E assim Jesus fez. Curou, atendeu aqueles 10 homens. E eles indo até os sacerdotes para mostrar a eles o milagre que Jesus tinha feito, apenas um voltou dando glória a Deus. E ele era estrangeiro, ele não era do povo. Ele era estrangeiro. Ele voltou dando glória a Deus. O que aprendemos nessa lição, nessa passagem? Que muitos buscam a Cristo simplesmente para receber algo dele. Mas poucos é aqueles que permanecem na presença dele, glorificando ao Pai. Aqui vimos que esses 10 homens, 9 desses 10 homens, eram de Jerusalém. Eram o povo de Deus, só que não voltaram a glorificar a Deus. Só um estrangeiro que não era do povo ali voltou glorificando a Deus. E este foi salvo. Além de ser curado, ele foi salvo. Porque a fé dele em Cristo permaneceu. Ele não buscou a Cristo simplesmente para ser curado de uma doença. Mas ele reconheceu que aquele homem era filho de Deus. E voltou glorificando o Pai. Irmãos, Deus ele quer muito mais do que nos tirar da drogadição. Ele quer muito mais do que
fazer com que eu pare de beber e de usar droga. Ele quer ter intimidade comigo. O homem, quando pecou lá atrás, olha só que interessante. Ontem na pregação lá, o irmão fez a gente recordar esta passagem lá em Gênesis. Que Deus descia na terra toda a tardezinha para andar com o homem lado a lado, antes do pecado. Deus andava lado a lado. Né? Ele deu até uma figuração lá, né, que não sabia se andava de mãos dadas, abraçado ou carregando o homem. E o homem todo satisfeito, feliz e conversando com Deus. Olha, Senhor, isso, o leão, conversando com Deus. Era intimidade. Mas depois que o pecado entrou, foi cortado isso. Mas a misericórdia dele é tremenda, que ele deu seu próprio filho para que a gente pudesse voltar a ter essa intimidade. Ele quer muito mais, irmãos, do que só os nossos louvores. Ele quer a nossa intimidade, de conversar face a face com Ele, de sentar, ajoelhar e conversar com Ele. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. É eu contar das minhas dificuldades, é eu agradecer pelo dia que foi me dado, pelas vitórias que eu tenho conquistado, dia após dia. Ele quer ter essa intimidade de novo com nós. E para isso Ele deu seu filho, seu primogênito. Ele deu seu filho para que a gente conseguisse ter essa intimidade de novo. E chamá-lo de papai. Chamá-lo de papai. Porque Ele é o nosso pai. Ele quer, irmão, que a gente ande com Ele. Aqui todos estão sem usar drogas. O milagre já foi feito. Ah, mas irmão, eu ainda sinto vontade, irmão, eu também sinto vontade. Está na minha carne. O pecado está no meu sangue. Ele está no meu sangue. A mesma dificuldade que vocês têm. Mas é entregando a minha vida total, todos os dias, aos cuidados de Deus, é que eu consigo vencer a minha carne. A nossa luta, irmãos, é muito mais do que só o vício das drogas. O vício das drogas é pouca coisa perto da luta que temos contra o nosso eu. Quando eu luto contra o Evandro, eu travo uma batalha tremenda de não satisfazer a vontade do Evandro, da carne. É uma batalha tremenda e dolorosa, porque eu tenho que me negar. Eu tenho que me negar, irmãos, todos os dias. Mas quando eu começo a entender que eu me negando e fazendo a vontade de Deus, isso começa a me dar uma alegria, uma paz. Aquela alegria, aquela euforia que eu buscava na droga e no álcool, eu vejo que ela era passageira. Mas essa alegria que eu tenho com Cristo, ela é eterna. Ela não passa. Por mais dificuldades que eu venha enfrentar, eu tenho alegria. Eu tenho essa felicidade dentro de mim. Porque é Cristo que conduz a minha vida hoje. Vindo para cá, estava conversando com meu pai e com o companheiro sobre de ajudar as pessoas. A pessoa, a gente coloca, arruma vaga na clínica e a pessoa fica 1 ou 2 semanas e sai. Aí meu pai comentou comigo: oh, mas isso aí cansa, né?
Isso daí revolta a gente. Eu falei, não. Quantas vezes a pessoa precisar de ajuda, a gente tem que estender as mãos? Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu precisei de ajuda e Deus nunca desistiu de mim? Quem sou eu para desistir de outras pessoas? Estou querendo ser maior do que Deus? Não. Se Deus não desistiu de mim, eu não tenho direito de desistir de ninguém. Seja quantas vezes precisar de ajuda. É isso que Deus faz a gente. É essa transformação que Deus traz para a gente. Não é porque o irmão caiu que eu vou ter que deixar ele caído. Não. Eu tenho que estender as mãos para ele. E levantá-lo de novo. Para que ele venha a ter essa comunhão, essa intimidade com o Pai. Que ele venha a ter essa intimidade de novo com o Pai. Sabemos, irmãos, que a caminhada é difícil. Mas é possível vencer. Não só as drogas, mas o nosso eu. Aquilo que nos faz pecar contra o Pai. E como que eu faço isso, irmãos? Irmãos, estamos aqui com a palavra de Deus. Tudo que precisamos está aqui. Tudo o que precisamos está aqui, na palavra dele. Se eu meditar na palavra dele todos os dias, eu vou me manter de pé. Que seja um capítulo por dia. Ah, irmão, eu não tenho uma leitura boa. Que seja 2, 3 versículos por dia. Você está se alimentando. Você está se fortalecendo. E só vencemos a nossa carne se fortalecer o nosso espírito. E só temos isso se nós nos entregarmos totalmente a Deus. Se a gente deixar de viver a nossa vida, satisfazer nosso desejo. Quando oramos a oração do Pai Nosso, tem uma parte ali muito importante, a oração toda é importante, mas eu quero pegar só essa parte, que é: seja feita a tua vontade. Muitas das vezes a gente fala: Senhor, faça a minha vontade, seja feita a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade. A gente repete essa oração várias vezes ao dia, sem prestar atenção nos ensinos que ela tem pra gente. Perdoais aqueles que nos ofenderam, assim como nós perdoamos, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quando eu falo essa parte, eu tenho que perdoar aquele irmão que me ofendeu. Porque senão eu estou mentindo, eu estou sendo hipócrita. Essa oração tem tantos ensinos para a gente, irmão. Por isso que Jesus fala, quando orai, orai dessa forma. Ele está nos ensinando a conversar com o Pai. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Porque quando a gente fez a vontade nossa, não deu certo, irmão. Não deu certo. O Evandro tombou, bateu a carroça. Não conseguiu conduzir a própria vida. Como que eu quero ainda fazer as minhas vontades? Não tem como, eu não consigo, eu não dou conta. Eu não dou conta de tocar a minha vida sozinho. É por isso que Deus quer essa intimidade.
quer que a gente se aproxime dele, para que ele conduza a nossa vida, ele faça o melhor para nós. Porque por mais que a gente achou que a gente estava fazendo o melhor, ganhando dinheiro lá fora. Ah, eu estudei, fiz isso, fiz aquilo. E para onde vai minha alma? E a vontade de Deus? Foi para onde? De nada adiantou eu ganhar tudo o que o mundo oferece. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, isso é nada. O dinheiro pode trazer a felicidade para a gente momentânea. Ele nos escraviza, assim como a droga. Como assim? Porque na hora que começar a faltar dinheiro, você vai começar a entrar em desespero. Assim como a gente, quando estava sem as drogas, sem o álcool, a gente entrava em desespero por mais e mais e mais, não satisfazia. A gente queria mais. A gente queria mais uma dose, mais um trago. E isso só foi destruindo, afundando a nossa vida. Irmãos, tenha intimidade com Deus. Busque de espírito e verdade. Entregue realmente a vida de vocês. Eu não estou falando de religião, irmãos. Não estou falando de religião. Jesus Cristo não é religião. Estou falando de uma vida com o Pai. De filho e pai. Onde você pode sentar com Ele, conversar, se abrir. É isso que Ele quer. É isso que Ele espera da gente. Os 10 leprosos só o procuraram para receber cura, 9 deles. Um só reconheceu a Cristo como o Senhor. Um só. Os outros 9 deram linha. Receberam. Talvez mais lá para frente eles poderiam buscar. Aquele homem lá pode nos dar isso daqui. Vamos lá atrás dele. Mas aquele único cego, aquele único leproso que voltou, ele recebeu muito mais do que a cura. Ele recebeu a salvação. E Cristo afirma isso no versículo 19. Vá, a tua fé te salvou. É isso que Cristo quer fazer. Ele quer muito mais do que curar a gente. Ele quer muito mais do que tirar a nossa enfermidade. Ele quer a nossa salvação. É para isso que Ele veio à Terra. Para que a gente conseguisse ter de novo essa ligação com o Pai. Para que no futuro, quando Ele voltar, a gente ir lá morar com Ele, lá nos céus, com o Pai, junto ao Pai. Pela eternidade, irmãos. Não é por uma semana, um ano, 9 meses, 6 meses. Não, é a eternidade. Aonde a gente não vai ter mais necessidade. Aonde nosso corpo, esse corpo, será glorificado. Será transformado. E não vai mais sentir essa vontade de usar droga. Não é a vontade de pecar. Será um corpo santo. E é aqui que a gente tem que buscar isso. É agora. É nesse momento que devemos buscar isso. Não é amanhã eu vou fazer isso. Amanhã, não, é hoje. Quantas vezes a gente estava largado por fora, irmãos, jogado numa calçada, numa cracolândia, qualquer, e passava a gente perto da gente, assim, a gente lá largado, e nem dava bola. A gente olhava, ficava um pouco revoltado. Deus estendendo as mãos
com os braços abertos ali, estendendo, esperando a gente pular no colo dele e falar: papai, me socorre. Eu não dou conta de tocar minha vida sozinho. A gente não enxergava isso. Até que um dia Deus usou uma pessoa para nos resgatar. Até que Deus foi tocando no nosso coração para pedir ajuda. E hoje estamos aqui, buscando muito mais do que recuperação. Quem veio para cá simplesmente para parar de usar droga, vai ter uma vida pela metade. Porque aqui é a casa do oleiro, onde Deus vai nos moldar, para nós sermos vaso de honra, para que seu Espírito more dentro da gente, para que ele habite dentro da gente. O Espírito de Deus, ele não pode viver numa casa imunda. Então ele vai limpar. Canto por canto do nosso corpo. Vai limpar. Para que ele venha fazer morada. E quando ele começa a fazer morada, toda aquela imundícia começa a sair. Começa a espirrar. Porque a palavra de Deus fala que a luz não se mistura com as trevas. Quando a luz chega, as trevas saem. É como aqui agora. Se eu apagar a luz, vai ficar tudo escuro, trevas. Mas quando a luz chega, clareia todo esse quarto, essa sala. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Para que a gente enxergue melhor. Enxergue o caminho que a gente deve andar. E o caminho é Cristo. Eu só posso chegar a Deus através de Cristo. Não é através do meu pai. Não é através do irmão. Não é através do padre, do pastor. É através de Cristo. O padre e o pastor são homens levantados pelo Espírito Santo para nos ajudar a encontrar esse Deus, a esse Jesus. São homens levantados pelo Espírito Santo para nos ajudar. Mas eles não podem dar a nossa salvação. Só Cristo. É só Cristo que pode fazer isso. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para falar com vocês. Que ela venha tocar nos nossos corações e venha entrar e dar frutos. Que cada um aqui receba essa mensagem. E meditem. E se entreguem realmente a Cristo. Para que não só tenha transformação de vida, mas que tenha também salvação. Que transformação de vida vocês já estão tendo. Vocês busquem salvação. Se santificar todos os dias. É uma tarefa difícil, mas quando a gente entrega na mão de Deus, começa a se tornar fácil. Mesmo aquelas coisas difíceis que a gente não quer tirar da nossa vida, a gente tem que tirar. Para que a obra seja completa nas nossas vidas. Amém? Amém.